Hoje eu recebo uma pessoa que carinhosamente eu costumo chamar de psiquiatra das estrelas. Das estrelas não porque ela atende alguém famoso, pelo menos eu não sei quem que ela atende, mas as mulheres que costumam olhar para a sua saúde mental com carinho no período de pós-parto, ou às vezes antes ainda, né, no período antes da gestação e durante a gestação e a amamentação, que conseguem ter um olhar para esse seu momento, e que buscam ajuda, costumam buscar a Cláudia como psiquiatra. Ela é psiquiatra, é médica formada aqui pela UFSC, se especializou em psiquiatria no Hospital Conceição, em Porto Alegre, trabalha com saúde mental da mulher e do momento perinatal, já com planejamento psiquiátrico, psicológico da mulher antes da gestação, o cuidado de mulheres que precisam do atendimento psiquiátrico durante a gestação e no momento do pós-parto. Ela é mãe da Luísa e casada com quem? Com o Leonardo. Com o Leonardo. E aí eu tô hoje aqui no O Que Ninguém Te Contou para falar sobre a Cláudia. Primeiro eu queria saber quem é a Cláudia antes de ser psiquiatra, assim. Como é que foi, assim, esse teu momento de gestação e de pós-parto, assim, imediato? Como é que foi para ti? Se tu já tinhas esse olhar para a saúde mental da mulher ou não? Ou se foi uma virada de chave, assim, pô, isso aqui é foda. Uhum. As mulheres precisam de mais ajuda nesse momento, assim. Sim. Bom, primeiro quero te agradecer, né, Silvia, o convite de estar aqui. A gente já troca muito no nosso dia a dia e sempre bom esses momentos da gente sentar, conversar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho e sobre a nossa refletir rotina. também, né? Refletir, né? Quem que é a Cláudia antes da maternidade? Aí como é difícil a gente lembrar, né? Minha filha já tem 9 anos, eu acho que eu era uma mulher... Como eu acho que ainda, né, a maioria é muito focada assim no trabalho, né, nas minhas coisas, né, o que eu queria para mim, né, No os eu. meus hobbies, no eu, assim, né, muito livre, muito sem compromisso com ninguém, né, e depois que a gente tem filhos, a gente sabe que isso fica bem diferente, né, e realmente foi uma virada de chave, né, ter filho não era assim uma coisa, um sonho, né? Tem gente que sempre sonha ser mãe. Eu não era uma mulher que tinha um grande sonho de ser mãe, mas depois a gente começa um relacionamento, as coisas vão evoluindo e resolvi ser mãe. Né? E isso realmente a gestação foi muito tranquila, assim, para mim. Eu sempre brinco, assim, que se fosse só pela gestação, eu teria mais uns 5 filhos tranquilo, assim, né? E o pós-parto, bem complicado, assim, achei um desafio grande, obviamente, né, como vocês devem imaginar, foi aí que eu pensei, como tu falasse, nossa, esse negócio é bem difícil, e acho que a gente precisa olhar, mas principalmente as mulheres precisam um pouco mais de ajuda, porque até então não se falava quase nisso, assim, né? Sim, há 9, 10 anos Há atrás. 9, 10 anos atrás, então eu brinco assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Na história da saúde mental da mulher, eu não tinha nenhum colega que trabalhava especificamente com isso, fui buscando fora daqui, né, comecei lá, indo para um curso em Belo Horizonte, Minas Gerais, com umas colegas que estavam começando a falar disso, e aí depois a gente vai conhecendo outras pessoas e vai indo, assim, né. Então, eu fui me especializando nessa área, a gente não pode dizer especialização, porque a gente ainda não tem uma especialidade em saúde mental da mulher. Existe uma especialização hoje que um colega nosso iniciou, que é reconhecida pelo MEC, mas a gente não tem dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria a especialidade de psiquiatria da mulher, né? Quem sabe em algum momento. Então, eu venho trabalhando com isso já há 7 anos, especificamente, e cada vez mais, eu digo que é um funil, assim, né? A gente vai estudando as coisas que parecem, assim, um buraquinho pequeno, aí a coisa vai se abrindo, tu vai vendo que tem muita coisa ali para estudar, para fazer, né? Que tem um buraco grande, assim. Então, esse é o meu trabalho hoje, né? Como tu falaste, saúde mental da mulher, e acaba que a perinatalidade ocupa um espaço grande da minha clínica, porque... a gente não tem especificamente isso dentro da residência ainda. Então, os colegas saem da residência com conhecimento muito limitado a respeito desse período, e aí eu digo que acaba sobrando para mim, né? Gestação e puerpério. Então,
E coincidentemente eu gosto muito dessa área, então para mim é bem bom. Antes disso, tu não era assim, não trabalhava especificamente com essa área? Não, antes disso eu trabalhava muito com psicoterapia, porque eu sou psicoterapeuta também de orientação analítica, então eu trabalhava muito com psicoterapia e psiquiatria geral, né, com homens também, várias patologias. E aí, quando eu comecei a estudar isso, foi que eu tive que limitar, porque também é uma questão de agenda, né? A gente tem Sim. um espaço limitado e eu pensei, não, eu vou trabalhar com saúde mental da mulher, né? Então, Uhum. depois disso, eu acabei deixando só os meus pacientes de psicoterapia antigos, que ainda tem alguns, e acabo assumindo hoje só pacientes mulheres, né, com alguma questão aí dentro da perinatalidade, até fora desse período também, né? Uhum. E tu teve uma depressão pós-parto, uma Eu ansiedade? acho que olhando para trás eu tive, tá? Assim, na época eu não identifiquei acabei não tratando ali, né? Uhum. Mas se eu for ver, eu acho que merecia, assim, sabe? Um Uhum. olhar mais aprofundado ali, quem sabe um tratamento mais específico na época. Para mim foi um período bem complicado, bem desafiador. Uhum. Depois a gente vai se adaptando e muita E vai terapia, melhorando também, né? vai melhorando, A a gente criança vai. vai É, crescendo. a gente, eu digo, eu falo para as mães assim que a gente vai, tem gente, melhora, daqui a pouco melhora. Eu disse, não é bem que melhora, a gente vai ficando melhor, né? Isso. E vai aprendendo a lidar melhor com as demandas da criança, mas a criança também vai te desafiando de outras formas. Então, no começo, os desafios são alguns, né? Isso. E o sono, amamentação, né? Enfim, dor para amamentar, ter ou não rede de apoio, dar conta, né? De toda a mudança de rotina, eu acho, psicossocial que existe na mulher, assim, que eu digo que tem uma mudança muito crucial, assim, né? Que a gente era centrada no eu, né? Eu, pelo menos, era centrada no eu, no meu corpo, no meu trabalho, no meu dinheiro, nas minhas coisas. E aí, de repente, chega aquele ser que vai disputar contigo mesmo a tua própria atenção, teu psíquico todo, né? Sim. Então, que vai ser dividido ali entre a gente e a criança, né? Tu não consegue pensar mais exclusivamente em ti, assim, mas que também eu brinco, assim, no meu puerpério, eu lembro de uma frase, assim, pro meu marido, assim, que tudo me foi roubado, sabe? Porque foi um puerpério pandêmico, né? Então, Sim. foi muito difícil, assim, porque eu tive, né? Então, eu falava que me roubaram o meu corpo, me roubaram a minha socialização, porque Sim. eu tava trancada em casa, assim, né, não, em teoria não podia ver ninguém, assim, né? Claro que eu não me privei totalmente, porque não tinha como, e me roubaram o sono, e me roubaram a comida, porque o meu filho foi a PLV, assim, então se me tiraram tudo, assim, agora, eu lembro quando a gente fechou o diagnóstico, assim, agora até a comida, eu fiquei, assim, me tiraram tudo, e toda a atenção, né, que eu tinha para mim, assim, era voltada para ele, e não que, de certa, foi uma coisa ruim, mas eu me senti muito carente, assim, sozinha, Sim, né? É um sim. momento, e eu acho que a pandemia aumentou muito isso, assim, essa sensação, assim, eu acho que as mães, hoje em dia, passado o tempo, eu acho que as pessoas estão vendo quão difícil foi Sim. esse puerpério pandêmico, assim, e esse medo da doença fez com que a gente ficasse, de certa forma, mais isolado do que deveria, né? Hoje em dia eu vejo as coisas estão mais leves, assim, né? Pelo menos a maioria das pessoas tem tentado levar um pouco com mais leveza, assim. Mas, enfim. E tu acha que a saúde mental, assim, da mulher ainda é negligenciada? Sim, super, não é só que eu acho, né? Não, A gente tem estudos que mostram assim, o quanto que as mulheres ainda não são rastreadas com esse objetivo. A gente hoje, o pré-natal rastreia várias condições já concretas, né? A diabetes mellitus-gestacional, né? A pressão alta, as infecções, a gente faz um rastreio da saúde física muito bom já. Mas a parte mental, a parte psiquiátrica ainda é praticamente negligenciada, assim, né? A gente sabe que 75% das mulheres com diagnóstico de depressão perinatal, elas não estão tendo esse diagnóstico, né? Elas são negligenciadas e não são adequadamente tratadas. Então, isso é um dado bem alarmante, assim. Muito. Eu costumo brincar
que o útero a gente usa 9 meses, né? Uhum. O peito a gente usa 2 anos estourando a boca do balão, né? Silvia, não sei se é o teu Sim. dado que tu tem, quantos dias que a brasileira amamenta o filho exclusivamente, né? 6 meses exclusivo e até 2 anos, né? Mas Mas assim, a maioria isso não falando chega lá. a maioria não chega lá, mas falando assim, num público que eu atendo, assim, aqui no consultório, né, que é um público diferenciado, a maioria das mulheres tem ido até Tem ido mais, 2 exato, anos ou mais, sim, né? sim. Mas às custas de bastante esforço também, né? Sim, né? E não é a média brasileira, vamos dizer Não. assim, né? A gente tem uma realidade com, né, amamentação de muito menos tempo, né? Uhum. Então eu brinquei isso, assim, o peito a gente usa no máximo aí até 2 2 anos. anos. E o cérebro, né, que É a ele vida tem, inteira. ele existe, ele é um órgão, né? É assim, é do primeiro dia que a gente pensa em ter um filho até o último dia da vida da gente. E aí como é que a gente não vai olhar para esse órgão, né? Como é que a gente não vai ver como é que ele tá, como é que tá a saúde mental dessa mulher, porque a gente vai usar isso 24/7, não tem folga, não tem férias, né? O útero vai ter a folga dele depois que o bebê nascer, né? O seio da mesma forma e a cabeça não, né? Então, assim, a gente precisa melhorar e muito essa assistência, porque é o que eu digo, assim, a gente tem que entender que corpo e mente, eles estão juntos, eles não são separados. Sim. Então, assim, se a gente não tá com a cabeça boa, a gente também vai impactar negativamente os desfechos, né, desse corpo, né? Uhum. Desfechos obstétricos, neonatais, né? Então, respondendo a pergunta, não, as mulheres não são rastreadas e não são diagnosticadas e muito menos tratadas nesse período. E há também o que eu vejo assim, todo um medo, e existem muitos mitos acerca do tratamento, né, da depressão, da ansiedade, enfim, de todas as questões psiquiátricas na mulher, né? A pessoa pensa que vai engravidar, hoje em dia a gente já tem tido um planejamento familiar melhor, né? Mas aí a primeira coisa que a pessoa faz é interromper o remédio, né? Isso. Então, porque com medo de que algo aconteça, né, com o cérebro do seu bebê, com medo de alterações e de transtornos do desenvolvimento. E existem muitos mitos, assim, acerca disso, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar que o distúrbio psiquiátrico não tratado é um fator de risco ainda maior do que um distúrbio psiquiátrico tratado, assim, né? Em termos de neurodesenvolvimento, de gestação, de epigenética, né? Não sei o que tu... Sim, sem dúvida, é o que a gente costuma dizer, assim, a gente tem que entender, os pacientes falam, Cláudia, mas daí eu me viro, sabe? Eu fico depressiva, eu lido com a minha ansiedade, mas eu não quero expor o meu filho a uma medicação. Tá bem, a gente entende a preocupação, mas assim, não é o eu me viro, né? Porque tu falaste agora, assim, se tu não tratas um transtorno psiquiátrico, ele vai impactar negativamente, tanto em desfechos obstétricos, ele pode aumentar risco de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento intrauterino, de trabalho de parto prematuro, o próprio desmame precoce, né? Então a gente tem que entender que essa doença ela vai impactar negativamente, né? E a medicação, na maioria das vezes, ela vai oferecer um risco menor, então, do que essa doença não tratada. A gente tem bastante medicações seguras hoje, com bons estudos, assim, que trazem dados de segurança para que a gente possa usar nesse período, possa tratar adequadamente essa mulher nesse período, para evitar justamente isso, né? E também para a criança, como tu falaste, né? O prejuízo ali no pós-parto, do vínculo da mãe com o bebê, que a gente sabe que é importante, né? Isso pode aumentar risco depois se a criança tem um transtorno psiquiátrico na infância, adolescência, na vida adulta dela, transtorno de neurodesenvolvimento também, né? Então, mas cada caso é um caso, né? A gente também tem que tratar isso de forma bastante individual, assim, então... qual é o risco daquela mulher em específico, aquela patologia, né? Usar determinada medicação, qual é o risco dela não usar? Então, isso tem que ser avaliado com muita cautela, assim, né? Com muita responsabilidade, colocando os dados, né? Esclarecendo muito para a gente tomar uma decisão bastante consciente. Eu falo para os pacientes, assim, a gente tem que entender o porquê que a gente está indo por esse caminho, né? Tem que estar claro para todo mundo. E aí entra também a questão multiprofissional, né, Silvia, que a gente trabalha muito bem na nossa bolha, né, Silvia? É uma bolha. A gente trabalha muito bem, assim, então eu tenho contato lá com o obstetra da paciente, eu tenho contato com o pediatra da paciente, então tá todo mundo alinhado, né? Tá todo mundo confortável naquela decisão. E geralmente dá certo, assim, a gente vê que se encaminha muito melhor, né? Quando esse trabalho é feito, assim,
em conjunto. Então, eu digo que não é uma decisão minha, da Cláudia, que é psiquiatra da mulher e que estudou isso. Não, né, é uma decisão da família, né, do companheiro ou companheira, da rede de profissionais que está atendendo. Então, esse é o mundo ideal, né? É o que seria o ideal na assistência emocional, psiquiátrica de uma mulher. A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade na maioria das vezes, né? O ideal seria que a gente tivesse já um rastreio já durante a gestação, Sim. né? Porque, ou antes até, mas já vejo que a maioria dos casos, assim, de sintomas de depressão, pós-parto, que eu vejo aqui no consultório, já eram mães que estavam em sofrimento psíquico anterior à gestação, na maioria das vezes, ou durante a gestação, assim, né? E que aquilo nem sempre foi adequadamente tratado, acompanhado, e que aí vai exacerbar ali no período perinatal, que é um momento de queda hormonal importante, de cansaço, de dor física, e aí a coisa vai ficando pior, assim, né? Não sei o que tu observa, assim. O que tu tá falando são os fatores de risco, né? Isso, Os fatores de assim, risco para uma mulher adoecer na gestação, no puerpério. Primeiro é o grande entrave ainda, que é a saúde mental como um todo, né? Ainda existe muito preconceito, né? Muita dificuldade das pessoas buscarem um auxílio, né? Para a saúde mental em qualquer momento da vida. E aí só piora no período perinatal, né? Sim. Meu Deus, imagina uma mulher se tratar, estando grávida, tomar uma medicação, amamentando, isso. Preconceito, né? Aumenta muito, assim. Muito. E aí é isso, assim, o preconceito é um fator de risco, né? A própria natureza da mulher, a mulher a gente já sabe, né? Durante toda a nossa vida, a gente tem 2 vezes mais risco de adoecer do ponto de vista psiquiátrico. Na gestação e puerpério isso acaba aumentando. Aquela mulher que já tinha antes, como tu falaste, uma patologia, ela tem um risco de ter piora dessa patologia que já vinha em curso, ou de abrir um quadro psiquiátrico nesse momento, em especial no puerpério, porque daí tem a queda hormonal, o cérebro da mulher é muito dependente de hormônios, né? A gente vê isso todos os meses quando a gente cicla, né? Quando a gente menstrua, como a gente fica diferente do ponto de vista do humor. E depois a privação de sono, que queria dizer, abrir um parênteses, que é algo muito normalizado ainda, e que a gente não deveria normalizar tanto assim, e aí vai entrar a rede de apoio, vai entrar toda uma questão que também ainda está muito complicada. Enfim, a própria mudança na identidade dessa mulher, né? Quem que ela é agora, né? A gente tem uma desconstrução total da nossa identidade anterior para assumir uma nova, então é uma ponte também difícil de atravessar emocionalmente, né? E uma mudança social, as pessoas começam a ver a gente de uma maneira diferente, né? Sim. A gente quando grávida, lá todo mundo quer ver a barriga, ai que linda, ai como é que tu tá, né? Daí o filho nasce e o bebê, como é que tá o bebê? A mãe parece que some, né? Desaparece, assim. Sim. Então é muita mudança num curto período de tempo. Então pensa a cabeça, pensa o emocional dessa mulher, é um trabalho muito intenso, que de novo, assim, não tá tendo o apoio adequado. Não. E eu acho que em relação, assim, eu vejo as redes, né? Eu tenho a sensação, hoje em dia, e um dos motivos, assim, de eu ter feito, assim, esse projeto, de falar um pouco da realidade abertamente, é que a gente tem visto cada vez mais nas redes ideais de maternidade, ideais de, enfim, desde jeitos de alimentar um filho, se é amamentação ou fórmula, né, se o parto natural, um parto cesáreo, né, enfim, tudo existe, né, um ideal ali, né, de desenvolvimento do bebê, o que eu vou fazer para o meu filho, zero telas, e existe um terrorismo em relação aos intermeios, assim, né, então, assim, você tem que amamentar exclusivamente, em livre demanda, qualquer demanda, né, você vai botar no peito, né, e aí você não vai usar nenhum bico artificial, você não vai dar nenhuma mamadeira, você não vai, né, então, assim, existe um ideal, né, de dar conta de tudo de uma maneira exclusivamente natural, né, eu vejo que tem uma colega minha que compara muito, assim, com as populações indígenas, com as outras culturas, o problema é que a gente não é a outra cultura, né, Exato. e isso, né, a gente tem outras demandas para dar conta, né, outras demandas sociais, e eu vejo que essa comparação e esses ideais, assim, estabelecidos às vezes nas redes, tem adoecido também muitas mulheres, assim, tem levado a uma sensação de que ela precisa dar conta de tudo sozinha, né, e fazer tudo o que é o correto, o que a ciência diz que é o melhor, mas muitas vezes sem a rede de apoio que, enfim, que a gente deveria ter, assim, né. Sim.
E, enfim, vejo que, não sei se tu notas isso, assim, eu vejo elas cada vez mais ligadas, assim, no Instagram, no TikTok, no aplicativo, porque a criança devia ter dormido 40 minutos e só dormiu 30, e daí aquilo sim. já é um motivo de angústia, de ansiedade no meio daquela tarde, né? Enfim, Isso. se o normal é acordar 3 vezes, 4 vezes à noite, né? Às vezes acordou 5, a pessoa já acha que, claro que uma privação de sono vai vir aí, mas assim, já acha que tem alguma coisa de errado com o seu bebê, Sim, né? sim. Uhum. E, enfim, eu vejo, isso tem adoecido muito, né? Essa busca pelo ideal, a busca por dar conta de tudo e a comparação com realidades que, na verdade, não são reais, Uhum. né? É o que vejo tem adoecido também bastante nessa gestação em puerpério, assim, né? Sim. É que eu acho que são duas coisas que estão ligadas, né, Silvia? Assim, a questão da rede de apoio real, que a gente não tem mais, dá para dizer que praticamente a gente não tem mais, a gente evoluiu enquanto humanidade de uma maneira que essa mulher, ela ficou muito isolada, né? Ficou uma mãe, um pai, quando tem, né? E um bebê num apartamento 4 paredes. Essa é a configuração atual. E a gente sabe que isso é completamente contraproducente, né? Em relação à nossa genética mesmo, né? Então, o ser humano, ele é um ser social. A gente não foi projetado para criar filho desse jeito, sozinhos, dentro de um apartamento. A gente foi projetados para criar em tribo, né? Só que a gente hoje tem uma vida que não proporciona mais isso no real. Aí, o que acontece? Essas mães acabam indo para essa rede de apoio virtual. Sim. Né? E aí, nessa rede de apoio virtual, é uma terra de ninguém. Né? Ali, qualquer um pode falar o que bem entender, pode colocar a sua realidade. Né? E muitas vezes essas mulheres acabam adoecendo por conta disso, pela comparação. Ai, mas a fulana tá ali dando só o peito, não tô conseguindo. A ciclana já voltou para academia, nessa pressão, assim, também de ter um filho e já voltar logo a ser quem era. Primeiro que a gente não volta nunca a ser quem a gente era antes, né? Não. E isso precisa de tempo, de adaptação, para tu entender quem que tu vai ser, então, a partir dali, né? Então, assim, a rede social, ela acaba virando uma rede de terrorismo, assim, né? Eu diria hoje que é um fator de risco para a doença psiquiátrica, né? A rede social. As minhas pacientes, eu sempre digo, estão proibidas de estar na rede social, né? Vocês escolhem um santo para rezar, né? Vocês escolhem lá o obstetra, o pediatra, confiou, gostou, fez um vínculo, é com aquelas pessoas que tu vai conversar, que tu vai buscar um apoio. Porque se a gente começar a olhar várias realidades, a gente vai se perder, a gente não vai estar olhando para a nossa realidade, para o nosso bebê, né? O bebê é diferente do outro, não existe um bebê igual ao outro, não existe uma casa igual a outra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, eu acho que isso vai também enrijecendo essa mulher, né? Essa mãe vai perdendo a espontaneidade dentro da relação com esse filho, que eu acho que é o principal, assim, né? Se a gente for ver do ponto de vista emocional, assim, existe cada bebê para cada mãe, né? Cada dupla, ela é única no mundo, né? E isso é fantástico, né? É isso que confere, assim, a nossa humanidade, né? Então, eu acho que a rede social acaba desumanizando, assim, né? Porque essa mulher vai ficando tensa, vai ficando rígida, adoecida, e isso é muito ruim para a saúde mental da mulher e dessa criança também que está se formando emocionalmente, né? Que está construindo o seu psiquismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, não quero aqui demonizar a rede social, não é isso, né? Mas de novo, usar com parcimônia, entender que o mais importante é a nossa realidade, não é a E o que realidade faz do bem para outro. você e para o seu bebê, e que vão ter Isso, momentos que vão ser exato. difíceis e que nem sempre a gente vai agir conforme manda o figurino, né? Que eu digo assim. Eu acho que a gente nunca agiu, Não né? Se a gente for olhar desde as cavernas lá, nunca se agiu conforme tal coisa, entende? Eu acho que é isso, o ser humano, ele é espontâneo, ele vê uma demanda e ele vai fazer ali dentro das suas possibilidades o que ele acha que é melhor naquele momento, né? Então, eu acho que foi se criando esse padrão, assim, né? De isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Óbvio, resguardadas as devidas proporções, que a gente tem, sabe, tem coisas que são bastante erradas, mas assim, eu acho que isso foi um produto que se criou, assim, que está sendo vendido, olha, esse é o jeito certo de ser mãe, esse é o jeito certo de amamentar, e muitas vezes, como eu falei, isso está adoecendo as mulheres, não está ajudando. Não. Né?
E me diz uma coisa, qual é a diferença, assim, que a gente observa entre um cansaço normal de um puerpério, assim, né? Quais são os sintomas ali de que a coisa não anda indo bem, de um sofrimento que precisa de uma avaliação, assim, Ai, sim, isso vamos lá, né? Se vê, de novo, cada caso é um caso, né? Aham. Mas assim, existe uma coisa que é fisiológica esperada para esse período, né? Obviamente que essa mulher vai estar mais cansada, né? São demandas infinitas, são noites sem dormir. De novo, eu acho que não dá para a gente normalizar um cansaço excessivo, uma privação excessiva de sono. O cérebro é um órgão que ele não tem muita negociação com ele, né? A gente precisa dormir para que ele possa se recuperar, para que ele possa funcionar bem. Então, assim, não tá conseguindo dormir quase nada, né? Muito pouco. No outro dia tá extremamente cansada, muito irritada, perdendo a paciência muito fácil, às vezes sendo agressiva, às vezes tem filhos mais velhos, né? Tem outras crianças na casa, tá sendo agressiva, passando um pouco dos limites, né? Com os outros membros da família. Essa mulher não tá conseguindo, né? Ter o seu autocuidado, né? Não tá conseguindo ter o mínimo, assim, né? Tomar o seu banho, ter uma refeição decente, começa a ficar com o humor mais rebaixado, ai, muito triste, chorando muito, desesperançosa, achando que aquilo não vai melhorar, né? Às vezes até evoluindo com pensamentos mais negativos, de morte, de que talvez fosse bom ela não estar ali, né? Que a criança Pensamentos ficaria melhor sem ela. que ficaria melhor sem ela, que os outros que ficassem ali iam dar conta e que ia ficar tudo bem, né? Então, assim, tem alguns sinais de alarme que a gente, né, vê que não são próprios do período. Há pequenas oscilações de humor, uma irritabilidade aqui, outra ali, um choro aqui, outro ali. Eu digo que é um gráfico, assim, se a gente for ver, assim, é uma amplitude, né, pequena ali, né? Agora, se essa amplitude está sendo muito grande, aí a gente já tem que pensar, né? Bom, será que essa mulher não está adoecendo, né? Porque oscilações são naturais, né, do ser humano, em qualquer momento da vida, não ia ser nesse que ia ser diferente, Sim. né? Mas, de novo, quando as oscilações são muito extremas, né, causando também prejuízo na funcionalidade dessa mulher, né? Daqui a pouco começa a não tomar banho, não se alimenta, não dorme nada, Não sai de se casa. irrita, começa a ter dificuldades no convívio, na socialização, não sai de casa, muito isolada. Esse bebê está sempre ali, né? Não consegue entregar esse bebê para ninguém, não consegue delegar o cuidado desse bebê para ninguém, né? Fica Uma muito medo. hiperreatividade ao choro também, que eu Isso, vejo eu muito digo que é assim. aquelas anteninhas ligadas, aquela antena que não desliga nunca, assim, né? Tá sempre alerta, assim, não consegue relaxar nunca. O bebê dorme, ela não consegue dormir, não consegue descansar, né? Então são sinais que a gente tem que prestar atenção, assim, que muito provavelmente, ou se ela não tá adoecida, já pode estar se encaminhando, né, para um adoecimento. E aí o ideal é que essa mulher busque ajuda, uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? E que faça uma terapia, assim, né? Ou e a avaliação, talvez, com medicação. O que a gente fala, assim, no período perinatal, o que é o ideal? O ideal são Falando de uma estratégias, depressão mesmo. falando de uma depressão, falando de uma ansiedade perinatal ou de outros tipos de adoecimento perinatais. O ideal são estratégias não farmacológicas, né? Então, assim, uma mudança ali na rotina, no ambiente, muitas vezes, assim, tem pacientes que vêm e eu vou ajustar a rede de apoio com elas, né? Eu vou dizer, tu tá com pouco apoio, né? Há pouco tempo eu recebi um paciente que achava que estava com muito apoio. Eu falei, mas peraí, quem é que fica com o teu bebê de vez em quando para descansar? Não tinha ninguém, né? Então, assim, às vezes é um ajuste na rede de apoio, às vezes é dormir um pouco mais, sair sozinha para fazer alguma coisa, né? Enfim, agora, quando as estratégias farmacológicas não funcionam, né? Ou seja, as não farmacológicas não funcionam, a gente tem que pensar talvez numa estratégia farmacológica. E aí sim pode entrar a necessidade de uma medicação nesse momento, né? E aí a gente vai avaliar cada caso, qual é a medicação que vai, né, atender melhor aquela situação, enfim, vai ser mais compatível, né? E existem medicações seguras para uso na lactação? Existem. A gente está caminhando, né? Como em todas as especialidades, a gente vai tendo cada vez mais estudos, cada vez dados mais robustos, né? Estudos melhores, né? Dentro da psiquiatria perinatal não é diferente. Claro, a gente às vezes gostaria de ter mais dados, né? Assim, Sim. estudos mais bem desenhados, enfim.
Mas o que a gente tem até hoje, a gente já consegue trabalhar bastante, assim, né? Então, Uhum. sim, eu diria que a maior parte das medicações psiquiátricas são compatíveis com a amamentação, tá? A amamentação já é um período muito mais fácil, né, da gente tratar. Gestação, um pouco mais restrito, mas também uma série de medicações a gente consegue usar. E é o que eu digo, a gente vai avaliar de novo o risco versus risco, né? Qual é o risco da gente medicar a mulher naquele período, qual é o risco de não medicar, né? Então, sim, as mulheres podem, não precisa fazer essa escolha, né? Que muitas vezes elas são postas nessa sinuca, né? Ah, não, tu escolhe, ou tu te trata, ou tu amamenta. Se tu for tomar medicação, tu vai ter que desmamar o teu bebê. Não é assim, né? Já visse disso muito acontecer assim? Muito, né? As mulheres já chegarem com os filhos, né, já feito desmame, né? Que se for olhar para trás não precisaria. Ou então, Cláudia, eu vim aqui porque estão dizendo que eu vou ter que desmamar meu filho caso eu queira me tratar. É isso mesmo, não é? Meu psiquiatra falou isso, meu pediatra falou isso, consultora de amamentação. Então, assim, complicado, né? Uma série de pessoas falando que precisa desmamar e às vezes eu tô nesse lugar de meio sozinha, assim, com aquela bandeirinha. Não, peraí, gente, calma, vamos, tem o que fazer, dá para compor essa história, né? Então, dá sim. Então, já chega bastante criança, já chegou bastante. Hoje em dia, menos. Menos, né, Silvia? São 7 anos trabalhando exclusivamente com saúde mental da mulher, né? Então já chega menos criança desmamada, já existe um conhecimento melhor, de novo, dentro da minha bolha, né, Silvia? Que é uma Sim, psiquiatra na cidade de Florianópolis que bateu de porta em porta, né, no início lá, e que vai falando com o pessoal e que também vai fazendo essa psicoeducação dos profissionais, né? Sim. Então, eu brinco com os pacientes que eu conheço, acho que quase todos, pediatras e obstetras, enfim, consultores de amamentação, doula, Eu acho que eu te equipe de parto conheci num domiciliar. congresso de amamentação aqui, não? Isso. Eu conheço basicamente todo mundo, assim, porque eu acho que é isso, eu não trabalho sozinha, eu não consigo, sabe? Então, eu tô sempre conversando com os profissionais, né? Então, hoje, de novo, dentro da minha bolha, menos mulheres, né, chegando nessa situação, mas ainda chego, sempre, volta e meia, chega alguma, né? E que conselho tu daria, assim, para um pai, por exemplo, que tá observando, né, sinais e sintomas depressivos, assim, para essa mulher, assim, como a gente tem visto hoje cada vez mais o casal isolado, né? O que tu diria, assim, para esse marido, assim, que percebe que a mulher tá saindo um pouco da curva né, que tá com sofrimento psíquico maior, que tá sofrendo, né, tá com sofrimento psíquico aí, que precisa de ajuda, assim, e que às vezes se sente de certa forma impotente, assim, né, de às vezes Sim, até abordar sozinho. sozinho ali, né, olha, acho que tá passando um pouco mais essa... Eu acho que, em primeiro lugar, conversar com essa né, companheira, com essa mulher, assim, olha, tô vendo que tu não tá bem, o que tu precisas, o que tu tá sentindo? Eu vejo, assim, ó, que a mulher, nesse período da vida, ela tá muito absorta ali nos cuidados com o bebê, né? A gente tem uma coisa que o Winnicott fala, que é a preocupação materna primária, né? Que a mulher, ela fica ali muito investida nessa criança e muitas vezes ela não está se percebendo, né? Não. Como a gente brinca, às vezes nem se olha no espelho, quando vai ver, tá Não. 3 dias, nem se olhou no espelho, então a gente acaba não se percebendo, né, também do ponto de vista emocional, e a gente primeiro não consegue identificar que não tá bem, e depois não consegue pedir ajuda, né, porque nem tá sabendo que não tá bem. Então, isso que tu tocou é muito importante, né, quem tá junto, de vez em quando tem que ir lá, e daí, como é que tu tá? Como é que tu tá te sentindo? Como é que tá pra ti? Né, esse momento. Então, assim, quando a mulher consegue verbalizar, já é ótimo, né, porque daí aquele casal vai talvez ver um jeito de buscar uma ajuda, né? E aí a ajuda vai ser em quem está na volta, na família, né? Vai ser nos profissionais que estão cuidando daquela mulher, né? Vai ser na consultora de amamentação, no pediatra. Acho que quem estiver na volta, vamos compartilhar isso para pensar, né, em grupo o que pode ser feito, né? Então, e muitas vezes, né, vai chegar à conclusão assim, não, acho que um tratamento psicológico, né, a psicoterapia é bastante importante nesse momento também, para dar esse apoio, assim, ajudar a mulher a se reencontrar, a entender as suas motivações inconscientes também, muitas vezes naquele processo, né, que tem coisas que estão acontecendo ali,
que a gente nem está se dando conta, né? Que são questões inconscientes que levam a gente de volta ali para aquele bebê que a gente foi, como que a gente foi cuidado, como é que a mãe da gente lidou com as nossas questões quando a gente era bebê, né? Então, ali na terapia também, essas coisas podem ser olhadas, assim, enfim. Então, eu acho que é isso. Primeiro é ficar atento a essa mulher, perguntar de vez em quando como é que ela tá. E, a gente não está sabendo muito como lidar com essa situação. Procure as pessoas que estão em volta, né? A sua família, os profissionais, enfim. Geralmente vai ter um caminho, né? Um caminho para aquilo se desenrolar melhor, assim. Eu lembro, assim, eu tive alguns momentos-chave, assim, né? Tanto da minha gestação quanto do meu puerpério, em relação a minha questão psíquica, assim, né? Porque eu tive, acho que, engravidei mais rápido do que eu imaginava, né? Então, engravidei no primeiro dia do lockdown. Ficamos sozinhos em casa, não sei o quê. E assim, tinha tirado o DIU, achava que ia demorar ainda. E aí, de repente, opa, né? E aí tava aquele momento social, assim, muito, muito difícil de a gente não saber o que vai acontecer, se eu ia ser afastado do trabalho, se eu não ia, né? E se eu fosse afastado do trabalho, eu já não ia receber a minha produtividade, que era mais da metade do meu salário, né? Então não tinha como ser afastado. Daí o que o vírus poderia fazer se eu pegasse o vírus, né? Grávida. Então existia uma ansiedade, né? Daí depois um diagnóstico de diabetes gestacional, que precisava ser controlado com atividade física, né, e as academias, e dieta, né, e as academias estavam todas fechadas, nem na Beira-Mar podia ir. Então eu estava fazendo exercício físico dentro de um apartamento, né, então chegou uma hora, assim, que ali, acho que com 29 semanas, 28, 29 semanas, que eu falei para minha obstetra, eu disse, olha, ele tá grande, né, a princípio não tem sinais de descompensação do diabetes, não tinha aumento de líquido, hipertrofia do septo, tal, aquelas, né, coisas mais clínicas, assim, mas eu preciso que tu faça mais atividade física. Eu disse, olha, mais do que eu tô fazendo, do jeito que tá dando, eu não consigo, assim, então tu vai ter que me dar uma insulina e uma sertralina, porque isso tá me deixando muito ansiosa, né? Então, assim, eu disse, olha, mais do que eu tô fazendo, assim, daí isso tá me deixando muito, muito angustiada, né? Cada vez que ia fazer um ultrassom, daí não podia ir com ninguém no ultrassom, né? Eu ia sozinha, e aí chegava lá, era um médico diferente, porque daí tinha pegado Covid, outro não sei o quê, e aí chegava lá, nossa, mas ele tá grande, né? Mas tá fazendo dieta? Mas tá fazendo atividade, né? Então, assim, não, tô fazendo, né? Então, chegou uma hora, assim, que aquilo já tava, assim, né? Eu disse, mas se for aguentar até 40 semanas, eu não vou aguentar, né? Então, assim, psicologicamente, assim, né? Porque eu já não aguento mais essa pressão de ter que fazer tudo certo diante de um ambiente que dificulta muito fazer tudo certo, né? Então, foi muito difícil, assim, nesse aspecto. Então, eu tive esse momento, assim, que eu tive, não, agora, né, tô precisando de ajuda, assim, e depois também ali com um diagnóstico de APLV, assim, do Dudu, acho que foi por volta de 2 meses, assim, que eu disse, olha, né, eu lembro do meu marido querer ir surfar, e aí eu disse, tá louco, né? Surfar, agora tu és pai, tu tens um bebê pra cuidar, né? Eu não consigo nem sair de casa, mas eu consigo fazer um xixi, tu vais querer surfar. Daí ele perguntou, tá, Silvia, qual é o teu surf? Então, o que eu preciso fazer para que tu consigas ter o teu surf também, né? E, tu já parou para pensar o que tu estás precisando? Porque eu tô aqui para fazer o que precisa, né? Assim, eu, né, tô junto, mas preciso também que tu me ajudes a me dizer o que tu estás precisando, né? Tu precisas de uma terapia, tu precisas fazer uma atividade física. Eu não queria nem saber de atividade física nessa época, né? Já estava exausta de botar alguma coisa que me fizesse mais cansada, né? Então teve, assim, esses momentos, né? Eu fui pra terapia, voltei, né? Já tava com o meu remedinho já desde a gestação, mas ali a terapia me ajudou bastante, assim, naquele momento. E, claro, ajustes de rede de apoio, assim, né? Ajustes de comida em casa, né? Da minha empregada fazer comida todos os dias, claro, com muito privilégio, né? Muito, sim. E não queria que ninguém comesse coisa com leite na minha frente, porque eu tava, assim, faminta, eu parecia um leão, assim, né? O Dudu engordava horrores, 50 gramas por dia, e eu naquela dieta, assim, já tava na dieta desde a gestação,
e eu me sentia completamente sugada, assim, né? Sentia fome de madrugada, né? Então, assim, teve alguns momentos assim, não, então eu preciso que ninguém nem coma nada na minha frente, porque já dá vontade de avançar em vocês, nele, na minha mãe, todo mundo tava me ajudando. Então, não comam cachorro-quente, hambúrguer, não sei o quê, comam fora, não me deixem ver, sabe? Porque eu não queria que alguém visse, assim. Então, tive momentos, assim, dele perguntar, tá, então o que a gente faz, né, aqui pra te ajudar? A gente tá tentando, né, mas vejo que tá difícil, assim, né? Então, existiu ali, assim, na minha casa, assim, algumas conversas, né, de tipo, vamos, o que a gente pode fazer pra te ajudar, pra melhorar nesse momento, assim. Então, foi muito importante, assim, né, todo o acompanhamento, né, e o apoio, assim, né, minha mãe, que também estava sempre junto comigo, disse, olha, eu acho que tá saindo um pouquinho da curva, essa tua ansiedade, enfim, né, essa tua hiperreatividade ao choro, também foi uma criança que chorou muito, daí, claro, chegou uma hora que nem mas eu já tava tolerando. assim, né, fazia tudo para não parar para parar de chorar, porque eu já tava exausta do choro, assim, né, então vejo que ali me ajudou muito ter essa rede que me perguntou o que eu precisava, né, assim, e claro, também chegou uma hora, nesse momento, eu não sabia nem responder o que eu precisava, né. Sim. Eles responderam um pouco por mim, assim, né, que tal? Né? Isso, aí que eu queria chegar, assim, eu acho que é importante, como eu falei, perguntar para essa mulher o que ela precisa, mas tem coisas, gente, que assim, de novo, é da nossa espécie, é óbvio, sabe? A gente já sabe que tem esse furo, a gente já sabe que vai chegar esse momento. Então, eu acho que enquanto sociedade, quando a gente vai pensar que uma família vai ter um filho, a gente já tem que se organizar em torno dessa família, né? Então, obviamente, cada mulher tem as suas particularidades e cada uma vai precisar de coisas diferentes, mas tem coisas que são comuns a todas, né? Então, sim, essa mulher vai precisar se alimentar, então vai ter que ter alguém para fazer essa comida, idealmente, né? De novo, numa bolha de privilégio, né? Vai ter que ter um ambiente limpo, né? Vai ter que ter um tempo para tomar um banho, para sair. Então, tem coisas que são óbvias, assim, né? Que a gente também não vai ficar esperando, que a gente tem que pensar antes, né? Bom, a gente está pensando em ter um filho, então tem que ter toda uma reorganização desse sistema, não só do casal, mas do sistema familiar. A gente foi caminhando no sentido de que também as pessoas que estão em torno também já não estão querendo se comprometer muito mais, assim, né? A gente também viu, assim, uma geração de avós que ainda está trabalhando fora, né? Que é diferente lá das mães da gente, das avós. A gente vê a questão da globalização, as famílias se mudam, vão para cidades distantes da sua cidade de origem, então, né, moram longe das suas famílias, né? Então, a gente teve mudanças aí ao longo do tempo que não ajudaram nessa questão. Então, cada vez mais a gente vai ter que se organizar com antecedência. Bom, é um casal que mora longe, né, da família em outra cidade, como é que esse casal e como é que essa família que está lá longe vai se organizar para estar nesse momento junto, né? Porque sim, é óbvio que vai precisar. Né? A minha mãe trabalha fora ainda, né? A avó da criança, tá? E quem que vai vir então no momento que a avó não pode, né? Enfim, tem questões familiares diversas também, às vezes, né? Essa avó não vai querer, tem questões que vão impedir, enfim. Então, assim, mas de novo, como é que vai se organizar? Porque essa é a espécie humana, a gente precisa de gente em volta quando a gente vai ter um filhote, né? Um bebê. Precisa. Então, tem coisas que a gente vai perguntar para essa mulher, mas tem coisas que a gente já sabe que vai precisar e precisa se organizar com a máxima antecedência. Eu brinco assim, ó, a gente se organiza para dar uma festa de aniversário, a gente se organiza para uma formatura, para um casamento, né? Sim, e aí, quando tem filha assim, quando tem filha assim, ó, às vezes ela, né, vem fazer planejamento gestacional comigo, não tá nem grávida, eu já pergunto, né? Mas quem que vai estar lá com vocês? Ai, calma, não tô nem grávida ainda. Não, e as pessoas assim, porque eu sei que eu vou escutar palpites e porque eles vão falar que vão querer botar bico, vão querer não sei o quê, né? E eu vejo, assim, né, elas muito assim nessa questão do palpite, e eu sei que eu vou escutar, daí eu falo, tá, mas às vezes escutar vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, tu vai te fazer meio de tola, assim, Isso, entendeu? E assim, e falando sobre o que eu vejo, assim, do bico artificial, assim, que eu vejo, não é fazer apologia, assim, né? Não claro, né? O ideal é que não se use. Mas, por exemplo, na minha casa, ele salvou vidas ali, entendeu? Assim, o Dudu era uma criança que chorava muito, daí só acalmava no peito, eu tinha um monte de leite, ele mamava de novo, mamava até aqui,
já tava ganhando 50 gramas por dia, fazia 3 meses, entendeu? Tava um bolota, né? Tava com 8 quilos com 3 meses. E isso acalmava ali, e aí e era um bebê que chorava bastante, então eu tava exausta, né? Precisando que outras pessoas acalmassem ele, e ele só acalmava sugando. O que que foi? Chupeta. Daí, meu Deus, foi a vida, assim, ele conseguiu dormir no berço, né? Ele conseguiu que outras pessoas, que o pai, que a minha mãe, que a avó, que outras pessoas acalmassem, e eu consegui descansar. Então, eu digo, foi o pacificador. Isso, eu digo... E assim, era como eu queria? Não era como eu queria? Estamos com os dentes tortos? Estamos, vamos tratar? Vamos. Mas, então, sabe assim que eu vejo, mas naquele momento foi o que precisava, né? Usou, e na hora eu tirei bem antes, na verdade, o dente torto dele foi por causa da respiração oral, sim. Mas enfim... prejudicou? Provavelmente sim, mas foi diminuição de danos, entendeu? Isso, redução de danos, que tu falasse que eu chamo que é o revezamento de colo, né? Isso, eu precisava, não aguentava mais, ele era super dia pesado. Inteiro com uma criança no colo, gente, isso não é possível, né? Isso, de novo, não é da nossa espécie, é contraproducente, né? Então tem coisas que a gente já sabe que vai precisar, revezamento de colo, que essa mãe vai precisar dormir, são comuns a todas as famílias, né? São comuns à espécie, então a gente tem que se organizar antes disso, né? Eu estava falando, a gente se organiza por um monte de coisa, e quando eu pergunto quem é que vai estar lá no pós-parto, às vezes as famílias, não sei, quando chegar lá eu vejo, assim, o que eu vou precisar. Se tu dá uma festa de aniversário, quando os convidados chegarem, tu vê o que vai precisar, assim, para servir? Não, né? Tu já te planejou antes, né? Sim. Ninguém faz isso, né? Então, assim, no momento mais importante da vida, as pessoas... não sei, Cláudia, chega... na hora a gente vai ver, assim, o que vai precisar. Como assim? Tem coisas que a gente já sabe, que é óbvio que vai precisar. Já vamos fazer né? escala. Agora, claro, né? Depois, tem coisas que depois vão aparecer, que aí são particularidades da tua família, do teu jeito, do teu bebê, né? Mas tem coisas que são óbvias que já tem que ser vistas antes. Então, esse é o primeiro, eu digo que é o primeiro buraco, assim, né? E que eu trabalho todos os dias com as famílias, né, com os pacientes que me procuram, assim, sempre pegando no pé delas. E a rede de apoio, e quem é que vai estar lá? E quem que vai estar lá? Por quê? Porque eu já sei que a gente vai cair nesse buraco, né? Sim. E que isso vai aumentar o risco dessa mulher adoecer, e que isso vai aumentar a chance de precisar usar medicação, etc, etc, né? Então, vamos olhar mais para isso, vamos olhar para isso com mais antecedência, né? Sim. Porque tu falaste da questão da psicoterapia, que te ajudou bastante e tudo, e realmente o ideal a gente não entrar com medicação, só que assim, né, a gente tem estratégias que elas requerem mais tempo para entregar algum resultado, Sim. Né? Então, muitas vezes o remédio hoje entra em dia aí eu também. vejo que me ajudou bastante, mas na época só aquilo exclusivamente Isso, não exato. Aí deu a gente tem que conta, entrar né? com o remédio, porque querendo ou não, o remédio ele traz um resultado mais rápido, e o bebê tá ali crescendo, não dá para esperar. Não. Entende? Então, é um período que a gente tem que ter uma certa agilidade, assim, né? A gente não pode perder muito o timing, porque senão a gente vai se deparar com uma coisa muito difícil. Assim. E aí, às vezes, eu vejo assim, né? Eu tive um caso aqui, mas há um tempo atrás, assim, que a criança já estava mais de um ano, né? 1 ano e meio, quase 2, e sendo tratada como um bebê, né? Assim, recém-nascido, assim, né? Que tudo era colo, tudo era peito, tudo, né? E que ela não conseguia regular aquela criança de outras formas, né? E ela também não conseguia se regular a ponto de ficar bem para acalmar a criança que estava precisando de outras demandas, né? E uma ansiedade às vezes tão severa, né? Que daí ela fazia tudo exclusivamente que aquela criança queria, assim, né? E não que a gente não vá fazer, mas ela estava passando, assim, por todos os limites dela, assim, né? E aí eu disse, olha, agora já não é a época de o bebê estar mamando tão frequentemente, assim, né? A gente precisa começar a pensar em estratégias de acalmar ele de maneiras diferentes, mas tu precisas aprender também a estabelecer o teu limite aqui, né? E aí a gente vai repercutindo lá na frente, às vezes, né? Assim, que eu vejo que uma ansiedade muito grande em relação ao choro, né? Que começou ali no período perinatal, assim, mas que foi persistindo até 2 anos, assim, né? E aí a gente foi vendo outras repercussões, seletividade alimentar, dificuldade de aceitar outros alimentos, né? Dificuldade de regulação. Claro que são coisas que passam, né? Pela maioria das famílias, assim, mas que ali havia já pontos extremos, assim, que a gente estava vendo que havia um sofrimento psíquico da mãe em relação àqueles comportamentos que foram
difíceis de lidar lá atrás, assim, né? Isso, Uhum, então, assim, é importante que a gente trabalhe essas coisas cedo e rápido porque o tempo passa, né? isso, passa E aí, rápido. depois que ela começa a ficar um pouco melhor psiquicamente, daí ela quer reviver, às vezes, aqueles momentos Não volta. que não voltam, Uhum, né? uhum, Assim, aqueles momentos de recém-nascido. E, na verdade, a demanda de uma criança de 2 anos já é outra, né? Demanda uhum. comportamental, assim, né? Sim, Então, vejo que é muito importante esse tratamento, assim, precoce e sim, entender, né, de que não estamos bem, sim, precisamos de ajuda, né, sim, sim. que eu vejo, porque às vezes eu pergunto assim, mas e tu, como tá? Tá bem? Ah, eu tô ótima, né? E eu vejo, daí às vezes faço a escala, dá uma pontuação elevada, não, mas eu tô ótima, tô muito bem. Sempre desejei esse momento. Não quer dizer que não desejou esse momento, Sim, sim. né? Que vai, não é por causa, não é que uma coisa não vem. Não tem nada a ver com a outra, né? Acho que tu falou de duas coisas importantes. Falou da escala de depressão perinatal, pós-parto de Edimburgo, né? Que é uma escalinha com 10 questões, que a própria mulher responde bem rapidinho, que se dá 10 pontos ou mais, Uhum, indica que essa mulher pode estar com transtorno psiquiátrico, e aí a gente encaminha para uma avaliação especializada, né? uhum, Que era uma coisa que devia estar em todas as rotinas de pré-natal, né? E dentro da total. pediatria e tudo mais, né? Qualquer profissional pode propor essa escala, aplicar, né? E outra coisa que tu falou é de como que essa mulher recebe, né? Essa Uhum, pergunta, como é que uhum, tu estás, né? Eu uhum, ia perguntar para ti isso, assim, né? Como é que é quando tu pergunta para as mulheres, assim, como é que elas estão, quando tu uhum, propõe que elas respondam a escala de uhum, Edimburgo, elas ficam, né, meio receosas, envergonhadas, já estão aceitando mais, não estão? Como é que tá isso, assim, né? Porque às vezes profissionais, alguns profissionais queixam assim, pô, Cláudia, mas mais isso eu tenho que fazer, já é um monte de coisa que eu tenho que ver, ainda tem que aplicar a escala, né? uhum, Uma queixa, assim, e outros profissionais assim, ah, olha, mas eu não falo porque elas ficam achando que eu tô achando que ela tá louca, ou que eu tô uhum, julgando mal, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de investigar essa parte de saúde mental, né? Então, como é uhum. que tu estás vendo, assim, né, desse A tempo que tu maioria tem estás... aceitado bem preencher, assim, né? Aham, uhum, Daí, claro que algumas às vezes se espantam com o resultado, aham, né? Às vezes, né? Nossa, deu uma mais do que eu imaginava, né? Talvez realmente não esteja tão bem quanto eu tô achando que eu tô, uhum, né? Talvez o que eu tô achando que é normal não seja tão normal assim, né? Talvez esteja passando um pouquinho do, né? A maioria tem respondido de uma forma boa, tá, mas tive assim, claro que geralmente essas que têm uma resistência maior, né, a esse tanto a preencher a escala quanto a procura por avaliação, na maioria das vezes já estão adoecidas, assim, né, aham, assim, que sim, já há uma resistência maior, assim, né, eu tive alguns casos, assim, que mudaram de pediatra, assim, porque eu disse, não, então responde a escala pra gente ver, porque eu realmente, isso, né, assim, a uhum. maioria, porque as que respondem mais na defensiva costumam estar mais Uhum, adoecidas, assim, né, a uhum. gente já vê que já E tem que um... medo, né, Silvia, que a gente, enquanto mulher, ainda tem, né, Uhum, disso que tu falou, assim, de ser julgada, né, uhum, por não estar bem, né? isso, Logo já vem a fala, mas eu queria muito isso, mas eu amo meu filho, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Uma coisa é tu invalidasse amar o a teu outra. filho, Uhum, querer ser mãe, outra coisa é tu ter um adoecimento. Tu ter um adoecimento não quer dizer que tu não ame o teu filho, que uhum, tu não quisesse aquele filho, né? isso. Ou que tu não é uma Então, mãe ou que tu não é funcional, uma boa mãe, que aquela isso, criança não está bem cuidada, né? Na maioria uhum, das vezes às a vezes ao criança está contrário, super bem cuidada e a mulher a gente está vendo que não está bem, né? uhum, Claro, salvo algumas exceções, patologias um pouco mais graves, enfim, né? Mas ainda tem muito essa ligação, assim, se parecer que eu não estou bem, vai vir um julgamento, né? Eu automaticamente vou passar a ser vista como uma mãe que não sou boa, né? uhum, Como isso impede, né, que a gente acesse essa ajuda, esse auxílio, né? Como isso uhum. é sério, né? Então, também poder falar isso, dessa ambivalência desse momento. Às vezes a gente não tá bem, mas tá amando o filho. Tem dias que a gente não tá amando tanto o filho, né? A gente quer ver o filho pelas costas, enfim, quer que alguém Meu pegue Deus, essa criança. Isso não quer dizer que a gente seja uma mãe ruim, que a gente não ame nunca, enfim, né? isso, Então, essas coisas estão muito ligadas e é uma outra coisa que impede, de novo, que impede muito a gente a ter uma saúde mental melhor, assim, né? uhum. É, bem, e assim, tudo bem, tem dias que a gente tá de saco cheio mesmo, Muito, né, exato. assim, Aham, aham. ontem dei um chilique com o meu, me ajuda a guardar isso aqui, né, falei porque ele tava, olha, a casa
foi os caixas de brinquedo que foi aberta, assim. Daí eu Sim. disse, agora tu precisa me ajudar, pelo amor de Deus, vamos lá? Uhum. Para, mãe, para. Deus, mas me ajuda, tá? Só recolher o carrinho. Daí, depois, daí foi a primeira vez, ele assim, eu disse, para com o quê? Ele assim, de brigar comigo. Daí eu disse, mas a mãe não tá brigando, a mãe só tá sendo um pouco mais enérgica. Ou às Porque, vezes tá brigando mesmo, né? E às vezes a isso, gente sim, a mãe tá briga e tá bom. cansada, né? E Isso, quando a mãe tá cansada, às vezes a isso. mãe faz Se irrita. mesmo, né? Isso. E que às vezes eu vejo a gente se controla tanto para não Isso. traumatizar, não ter às vezes as mesmas Uhum. erros, sei lá, as mesmas dificuldades que a gente teve quando criança, mas às vezes tem horas que a gente tem que dar um chilique mesmo. Acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é necessário. A Isso, criança vê que aquela mãe tem emoções, que aquela mãe não tem isso, sangue de né? barata, né? Eu disse, agora vamos lá que a gente precisa dormir, a mãe tá cansada, Isso. né? E aí ele ficou, para de brigar comigo. Eu disse, não, eu não tá brigando, é só tô sendo um pouquinho mais enérgica. Exatamente. Mãe, né? E aí, daí depois na hora de dormir, eu disse, você tá triste com a mãe dele? Assim, um pouquinho. Daí, eu disse, Isso, tá bom. daí ele assim, mas já tá tudo bem. Daí, sabe assim? Exato. Então, é importante também que a gente tenha o nosso momento de desregulação, né? Porque eu vejo que Muito. hoje em dia parece que daí todo mundo quer ficar bem regulado para ter a criança regulada, mas não é sempre bem assim, né? E a gente depois conversar sobre isso. Olha, a mãe realmente ficou ali brava porque você não estava ajudando e eu queria, né, a sua ajuda. Então, Exato. isso, assim, então daí ele assim, não, mas já passou, né? Então, assim, é importante a gente ter esses momentos, né, que eu vejo, e se validar também nesse momento. Lógico, se humanizar para essa Isso. criança, né? A gente é humano, a gente não é um robô, então vai ter Isso. momentos em que a gente vai, como a gente diz hoje em dia, se desregular, ficar bravo, ficar pé da vida, e depois vai ficar tudo bem, porque Isso. se essa relação tem uma base boa, uma base sólida, ela vai sim passar por esses momentos, vai sobreviver e vai crescer, né? E também Isso. a partir disso, né? Lógico. Porque é aquela coisa, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Isso. Da mesma maneira, as relações humanas. Então, a gente não pode esquecer disso daí, né? Porque senão fica um negócio muito artificial, muito ascético, Isso, precisa né? ter Não há espontaneidade, crescimento, né? Isso que eu acho, assim, hoje em dia também essa coisa desse medo de traumatizar, esse medo de, né, de tudo. Muito medo e às vezes também esse outro extremo vai traumatizar mais do que aquele, vamos dizer assim, trauma básico, assim, do dia a dia, aqueles desencontros, aqueles arranhões, né, que faz parte da vida, aquelas contaminações que fazem parte, né? Só olha assim, ó. Né? Às vezes Deu. é um limite, né? Estamos no limite aqui. Exato. E aí, acho tão importante, assim, eu lembro até hoje dos momentos que eu tive, assim, com a minha mãe, considero que a nossa relação é super boa, assim, saudável, né, mas... E a gente não pode esquecer também, né, Silvia, do pai, né, ou de quem tá junto, assim, a gente fala, claro, fala muito da saúde mental materna, porque, né, ainda a mulher tá nesse centro do cuidado muito mais do que deveria estar, né, mas quem está junto, o pai ou a outra pessoa que está junto, também a gente tem que olhar, sabe? Assim, porque não são raras as vezes que eu me deparo com uma mulher que está ali buscando a minha ajuda, que não está bem, e aí muitas vezes eu chamo o pai junto, né? Na maioria das vezes, e esse homem ou essa outra mulher estão muito adoecidos também, né? Então, às vezes eu olho, e tu, como é que tu tá? Como é que tá pra ti? Porque também essa pessoa que tá junto, ela vai ajudar também, né? Na manutenção da saúde mental dessa mulher, desse sistema, né? Pra ajudar nesses momentos em que a gente não tá bem, se desregula, né? Ó, assume aqui, porque pra mim já deu, né? Isso. Ou como é que vai perceber que o outro não tá bem se eu também não tô bem, né? Se esse parceiro, essa parceira também não tá bem, então a gente tem que olhar para esse sistema, assim, né? Também, porque senão a gente fica num foco, assim, só da mulher. É óbvio, a mulher, no contexto atual, ainda precisa mais, né? Mas tem quem está do lado ali, que a gente também tem que olhar e muitas vezes encaminhar formalmente para uma avaliação, para um tratamento, para que também essa mulher melhore, assim, porque senão fica aquele fator externo ali fazendo a manutenção daquela
situação disfuncional, assim, né? Uhum. Então, isso também é importante. A gente sabe que o homem, nesse período, também tem um risco um pouco aumentado de adoecer também, né? Então, Sim, é uma mudança social para toda uma total, família, né? todo o sistema, exato. E eu já apliquei escala em homem até, Isso, uhum. para Isso, avaliação, isso. assim, É porque a sugerir. escala é interessante porque ela é um dado Ela é, concreto, né? Porque a psiquiatria e a saúde mental fica um negócio parece meio místico, assim, muito subjetivo, né? sim, eu Isso gosto chama um bastante, pouco assim, mais, tem assim. um número ali, né, assim. Exato, porque senão fica um papo meio, né, meio vazio, assim, né? Uhum, Meio, tá, tu tá te baseando em quê para me dizer que eu não tô bem, né? Só uhum, porque tu estás me olhando e estás achando que eu não tô bem, né? uhum. Então é um dado que auxilia, né? Eu acho Gosto importante. bastante. Uhum. E me diz uma coisa, qual é a frase, assim, que tu mais escuta no consultório? Ai, Cláudia, por que que eu não vim antes? Escuto muito essa frase ainda, né? Uhum, É, de mulheres que a gente, né, muitas vezes me procuram já no puerpério, que já passaram um período adoecidas, e aí a gente começa a tratar, melhoram, e aí vem que podia ter sido muito melhor. Né? uhum, E aí, ai meu Deus, por que que eu não vim antes? Por que que eu passei por tudo isso? E ó, eu sempre digo, mas isso não diz respeito só a ti, né? De novo, diz respeito a toda uma sociedade, né? A tua saúde mental não depende só de ti, a mãe que a gente é não depende só das nossas questões individuais. A uhum, maternidade tem muitos vieses, né? E um dos uhum, vieses são as nossas questões individuais, né? O uhum, resto foge do nosso controle. uhum, Mas acho que a frase que ainda mais escuta é essa, e a segunda, assim, ai, mas eu tenho medo de prejudicar o meu bebê se eu usar a medicação. Né? uhum. E aí, de novo, todo um trabalho, né, de psicoeducação, de apresentação de dados, de esclarecimentos, né, de colocar perspectivas, enfim. Né? E, Mas essa do arrependimento, assim, é doidinha, né? A gente é, fica com um paninho, assim, porque realmente dá. tu olha e é um tempo que passou, como tu falou antes, né? Uhum. Perdeu, não tem como Não voltar, tem mais. né? É, isso que me. E qual é a frase que tu acha que uma mãe em sofrimento, assim, precisa ouvir, assim? Eu tô contigo, vai dar certo, tu vai melhorar, né? Eu Uhum, tô junto contigo, isso tem jeito, tem um caminho, e tu vai ficar bem, a gente uhum. vai dar jeito nisso. O E me diz uma coisa, o que que ninguém te contou sobre a maternidade? que ninguém me contou. Ah, eu acho que tanta coisa, né, Silvia, assim, ó, e eu não sei, sabe, eu estava pensando nisso, eu não sei se também, claro, muita coisa, acho que adianta a gente contar, né, a gente está aqui, Isso! aqui a gente está contando muita coisa, né, Aham, mas um ponto, assim, que eu acho também que é um fenômeno de agora, a gente não cresce mais com crianças pequenas na família, né, aham, então a gente não convive mais com o bebê, a gente não cuida mais do irmãozinho pequeno, da vizinha, né, então uhum. a gente quando a gente vira mãe, o primeiro bebê que a gente vê é o nosso filho. Isso. A gente não sabe mais quem é o bebê da espécie humana, como é que ele se comporta, Uhum, né? Como é que faz para cuidar. Então, acho que essa vivência também, a ausência da vivência com o bebê é um fator agora, mais recente, né? uhum. E isso também Eu sempre deixa a pergunto. gente meio assim, né? Sem aquela prática, assim. Então, acho que não convivi com bebês dentro da minha família, né? Uhum, Porque as famílias estão cada vez menos numerosas. E e eu acho que tem a ver com isso. Ninguém me contou como é que era exatamente um bebê, assim. Eu não sabia como uhum. é que se comportava uma criança, né? Então, assim, meu Deus, chora tudo isso. Mas, meu Deus, não é só dar o peito, botar no carrinho e esperar a próxima hora de dar o peito de novo, né? Eu não sabia, ninguém me contou que não era um bebê reborn, assim, né? Uhum. Que era Não um era um bebê boneco. que não era um boneco, assim, né? Então, Aham. eu fiquei assim, meu Deus, mas é isso mesmo, assim, o dia inteiro, essa demanda, sem parar, assim, é uma gincana, assim, que tu faz uma prova, daqui a pouco vem outro, vem outro, vem outro. E né? E aí Uhum. foi que, com o tempo, eu fui me dando conta, opa, peraí, não vou dar conta disso aqui sozinha, vou ter que ir chamando ajuda. E no meio do caminho eu fui, né, tentando trocar a roda do carro andando, assim, né? Uhum. E aí, no fim, se encaminhou. Mas aí, de novo, assim, ninguém me contou que era melhor eu já ter me organizado antes. Isso ninguém me contou, né? Uhum. E é isso que eu gosto de contar para os pacientes, que eu insisto com elas. E o que que ninguém te contou sobre a saúde mental, assim? Ninguém me contou que a gente podia adoecer, assim, né, de Uhum. fato, né. Claro, eu como psiquiatra já sabia disso, mas de novo, sabia muito pouco, porque a gente tem muito pouco esse tema dentro da Uhum. da psiquiatria, né, das residências, E mas quando a gente faz residência também, quando a gente é é o muito jovem, é né? muito jovem, a gente Também tem poucas tem vivências, assim, da exato. vida, né? Mas ninguém me contou isso, eu acho, né? Que as mulheres, de fato, podem adoecer, assim, Uhum. seriamente, né? E que
precisa de muita ajuda e de muito conhecimento, e de um conhecimento mais específico, que ainda tem muito pouco, né? Uhum. Então, a mulher e o homem têm especificidades, parece óbvio, mas quando a gente vai para a ciência, para a medicina, essas coisas ainda estão muito borradas, assim, sabe? Uhum. Então, acho que isso ninguém me contou, eu fui descobrindo por conta própria com o tempo, assim. E sobre ser psiquiatra, daí? O que ninguém me contou? É. Não sei, guria, o que ninguém me contou sobre ser psiquiatra. Ai, que ia ser tão legal, assim. Que Que ia bom, ser né? tão bom ser psiquiatra, que é a melhor profissão que tem, né? Claro, como toda Sim, eu sou profissão tem pediatra. Eu já acho a pediatria. só acha que é a pediatria. É, claro, como toda profissão tem momentos e momentos, né, gente? Uhum. Mas, assim, no geral, ninguém me contou que ser psiquiatra era tão bom, tão gratificante, em especial psiquiatra de mulheres, que daí entram várias questões, assim, né? Abre um leque muito grande e é muito instigante, assim, né? Tem cada vez mais coisas pra gente ver, conhecer, se atualizar, né? Então, ninguém me contou que ia ser tão legal quanto eu sinto que é pra mim, assim, né? Ai, que bom. Eu gosto de ver médicos felizes com. É porque hoje em dia eu vejo. aham. A gente só vê assim, até na rede, assim, né? Que você tem que ganhar mais, que você tem que atender mais, que você tem que, né, assim, sabe, assim, que você tem que ter mais Talvez. sucesso, né? E eu já fico, tá, mas eu não acho que a gente precisa de tudo isso, né? Imagina. E eu gosto de ver médicos felizes, assim, né? Uhum. Porque é uma carreira longa, assim, né? Sim. E sacrificada, mas que ó, a gente vê hoje em dia muito médico reclamando, não gosto de ver médico reclamando, porque eu gosto de ser médica. Não, Então, sim, eu acho que tem questões aí pra gente reclamar e lógico, pra melhorar, né? Mas sim, mas não também precisa ser o tempo todo, né? E isso, nem. isso, é o que eu falo para meus pacientes, acho que reclamar faz parte, é necessário. Agora, a gente ficar engessado nesse lugar, assim, também não vai Também resolver muita não. coisa. É. Então, assim, o que dá para fazer, então, né? Se não tá Uhum, bom. Eu mudei a minha carreira muitas vezes, assim, né? E eu digo, eu uhum. vou mudar quantas vezes eu achar que fizer sentido para mim, né? Sim. Eu sempre fiz tudo de maneira muito orgânica, como se diz, Uhum, não planejei nada, não planejei estar aqui tratando de mulher e tudo, eu vou fazendo o que vai, né? Fazendo sentido para mim, claro, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha bolha de privilégio e tudo mais. Mas eu acho que é isso, buscar, assim, o que está fazendo sentido para ti agora, trabalhar de que maneira, com o quê, né? Porque eu acho uhum. que a medicina também oferece muitas Possibilidades. possibilidades, né, Silvia? Então, acho que, porque se a gente também não está feliz com o que a gente está fazendo, a gente não está ajudando muito o outro, assim, né? Não, Às vezes a gente está mais atrapalhando do que ajudando, né? Então tem que sim. tomar cuidado também com isso, assim, né? Uhum. E num bate-bola, jogo rápido, assim, Hum. café ou vinho? Café. Um livro que toda mãe deveria ler. Um Tens livro algum que nome? toda mãe deveria ler. O último que eu li, que é da Rafaela Carvalho, né? É Eu aquele gosto A desse. Chama Não Apaga, que daí tem um Uhum, X em cima do não, uma coisa assim, né? uhum, A chama apaga, uma coisa assim que ela tem, são várias crônicas a respeito do casal, da vida do casal com filhos, que eu acho que daí uhum, traz um pouco mais o casal, que é outro ponto que eu vejo que pega ali depois que o filho nasce, né? uhum. Que eu achei bárbaro, assim, achei um livro bem legal, gostoso de ler e com bastante reflexões bem legais, assim, sabe? Ai, vou. Eu adoro a escrita dela. É, muito legal. E um filme ou série? Ai, uma série que eu vi, deixa eu pensar. O Conto da Aia, né? Uhum. É uma série longa, assim, mas com a questão da mulher, assim, enfim, né? Eu acho que é pesada, né? Bem pesada. Talvez para mães com bebês pequenos, talvez precisasse ser uma coisa mais leve, mas acho que toda mulher em algum momento Ah, não sei. devia ler o Conto da Aia. Aham. E um conselho bom que tu recebeu como em relação à maternidade, assim. Conselho bom que eu recebi. É, Não te perca de ti, eu acho que não foi nenhum conselho, assim, verbalizado, mas Uhum, foi um exemplo, assim, sabe? uhum, Não se perca de ti, assim, seja mãe, mas ao mesmo tempo tenha as tuas coisas, o teu momento, o teu espaço individual preservado, assim. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa também estar bem para a maternidade. bom. Bom esse. Eu tava lembrando da minha mãe que ela fala, quando eu falo alguma coisa assim em relação ao Dudu, ou em relação, enfim, já desde a Uhum. gravidez. Calma, Silvia, não supervalorize. Isso é bom também, calma, não supervaloriza, isso é bom. Aham. Ela fala assim, calma, não supervalorize. Deixa um pouco tempo,
deixa os dias passarem, dá Isso. um respiro. Ela fala assim antes de Uhum. e enfim, às vezes quando eu falo assim na consulta pré-natal, assim, né, que eu falo às vezes como é que vai ser e tal, ela assim, calma, fala menos, cada um vai viver a sua, né? Isso. E se tu fala muito, vai parecer, como é que ela fala? A premonitora do apocalipse. Isso, exatamente, exatamente. E aí, então assim, A gente tem que cuidar, né? Exato. isso, porque sabe que é difícil, mas que cada um vai atravessar da É que a sua nossa forma, função né? enquanto Isso. médico é identificar e tratar o problema, né? Mas eu falo também para as minhas pacientes, mas isso não quer dizer que contigo vai ser assim, né? Pode ser que contigo seja tudo ótimo, que seja completamente diferente, né? Sim. A gente só está se preparando para ser caso a coisa não for tão legal, né? Mas a gente também tem que olhar para o lado que pode ser muito, muito tranquilo e até fácil, enfim, né? Sim. Por que não, né? Então tá, queria te agradecer pela conversa. Imagina, eu que te agradeço, tá? Se Acho investou que a disponibilidade.